manda aí, João. Vamos, não sei se vai aparecer ó, 7. Bom, acho que começou. Falta aí mais uns 2 minutinhos, né, Márcia, para a gente começar nosso bate-papo. Mas acho que a gente já está no ar. Vamos só aguardar mais 2 minutinhos, aí a gente começa. Tá bom. Tá certo, vamos conversar. E aí, João? Olha, a melhor coisa que a gente tem quando a gente começa a fazer esses bate-papos é antes a gente ficar conversando com as pessoas, né? Exatamente. A meu social é bem melhor. Vamos aprender mais um pouquinho. Vamos. Olha só, nós já estamos no ar. Agora eu não tenho informações aqui de talvez quantas pessoas estão acompanhando a nossa apresentação, nossa live. Não sei se... segundo o Alessandro, já tem 19 pessoas já ligadas na nossa apresentação, Márcia. Ai, que bom. 22. Que bom. Todo mundo querendo aprender e pegar umas dicas com você, Márcia. Não, isso é que é bom para a gente bater papo e trocar ideia, né? Então, porque isso aqui a gente aprende todo dia, tem que aprender um pouquinho, né? Todo dia. E aí, então a gente já pode falar para as pessoas que estão aí, que eu não estou vendo ninguém, infelizmente, mas que a gente, qualquer coisa, qualquer sugestão, por favor, mande uma mensagem e tal, para a gente poder ir interagindo aí no decorrer, tá? Para a gente não ficar assim apenas um monólogo, né? Então aí vamos mandar mensagens, vamos aí participar, que aí a gente vai conversando até o final. E depois, ao final também, se ficar alguma coisa que a gente precisar pegar, buscar informação, é só mandar também uma mensagem, que aí a gente vai passar a informação posteriormente. Né, João? É isso, vamos começar então. Boa noite, pessoal, para quem já chegou. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o João Acioli, arquiteto e urbanista, e sou conselheiro do CalDF. Hoje eu vou ser o mediador desse evento online e que vai abordar o assunto importantíssimo para nós, arquitetos e urbanistas, que é a versão revisada da ABNT NBR 9050, que foi publicada agora em 2020. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a especialista em acessibilidade e auditora de atividades urbanas, a engenheira civil Márcia Muniz. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda, e a apresentação agora é sua. Nós só vamos explicar a dinâmica de que a apresentação vai durar aí cerca de 1h30, e depois, ao longo da apresentação, a gente pode estar recepcionando já algumas considerações, algumas observações e perguntas, mas a gente vai tentar concentrar essa interação mais para o final, para dar tempo dela fazer uma apresentação completa, e aí, a partir daí, a gente começa a fazer a interação de perguntas e considerações. Márcia, é com você, pode... Certo. Então, vamos lá. Bem, boa noite a todos, tá? Como o João falou, eu sou, assim, uma estudiosa dessa questão de acessibilidade há muitos anos. Então, a gente vem trabalhando nisso, vem buscando informações atualizadas para poder tocar o trabalho, e eu acho que a melhor questão da acessibilidade, que eu sempre falei, é que a acessibilidade é um trabalho de formiguinha. Por que é um trabalho de formiguinha? Porque precisa de um formigueiro para poder dar certo. Então, a gente vai agora começar fazendo um pequeno histórico, tá? Normalmente, eu trago aqui uma série de dados, quantidade de pessoas com deficiência, histórico da legislação, uma série de coisas. Mas como a gente tem pouco tempo e eu gostaria de passar todo o assunto, então eu pensei duas coisinhas. A primeira é o histórico da 9050. A primeira publicação dela foi em 85 e ela foi revisada em 94, 2004 e 2015. E agora essa emenda em 2020.
o que eu peguei também? No decorrer desse espaço todo, quer dizer, de 85 até agora, mas foram inúmeras leis, decretos federais do Distrito Federal e tudo mais, e eu pensei duas leis principais. Uma é a Lei Brasileira da Inclusão, que é de 2015 e que meio que sintetizou tudo que já estava acontecendo no Brasil sobre a questão da pessoa com deficiência e também tudo que estava acontecendo no exterior, porque o Brasil é signatário da Convenção da Pessoa com Deficiência. E aí, qual é a diferença? Por que essa lei ela é importante? Porque ela unificou tudo e ela deu muito direito à pessoa com deficiência. E quais seriam esses direitos? A vida, a reabilitação, saúde, educação, moradia, trabalho, cultura, esporte, turismo, lazer, transporte e mobilidade. Quer dizer, tudo aqui tem a mão de um engenheiro ou de um arquiteto, de um engenheiro em diversas especialidades, inclusive. Então, faz parte, se a área da engenharia e da arquitetura trabalharem junto nessa questão da acessibilidade, então a gente realmente vai ter um trabalho mais completo. E qual a outra que eu pensei? O novo Código de Edificações. Todos aqui que estão aí participando, todos conhecem o novo Código de Edificações. E o que ele trouxe de diferente, de mais importante? Ele trouxe a responsabilidade nossa, como profissional, de fazer um trabalho que não precisa ser absolutamente tutorado em todas as etapas. Então, este é um ponto positivo. Agora, o que ainda continua sendo tutorado é o quê? Que a gente vai precisar do estudo de acessibilidade. Então, a gente precisa ter ainda a aprovação das notas acessíveis e dos layouts de unidade imobiliária. Então, isso a gente ainda precisa que o governo dê o aval. Mas o governo não vai dar o aval em toda a questão da acessibilidade. Ele faz o layout, ele verifica o layout, mas a responsabilidade é nossa. A nossa responsabilidade fazer com que aquilo tudo funcione e que aquilo tenha acessibilidade. Bem, e a gente só tem o nosso projeto habilitado se a gente tiver com o nosso estudo de acessibilidade adequado. Então, pensei apenas esses dois instrumentos legais para a gente poder dar uma continuidade. Agora, o que a gente vai dar uma olhada rápida aqui nessa 9050? Veja bem, uma pergunta inclusive, que já foi feita para mim algumas vezes que norma que eu vou aplicar? Eu vou aplicar a 9050 2015, eu vou aplicar a 2020. Eu já dei entrada no meu projeto, está lá para habilitação, e eu vou ter que modificar tudo? Bem, no sentido geral da legislação, tá? Que a legislação não costuma retroagir para prejudicar as pessoas. Então, o que a gente faz normalmente? É daqui para frente. Então, a partir da sua publicação, foi 3 de agosto, para frente. Se eu já tenho projetos em andamento, isso pode, então, ele pode continuar para 2020. Mas para que isso não tenha dúvida, a gente já conversou e vai ser submetida à CPCOI, vai ser submetida à CPCOI um normativo técnico, tá? Para que a gente determine outra data para exigência dos requisitos. A gente tem isso no prefácio, o prefácio ele possibilita essa questão, né? Então, a gente tem como fazer esse instrumento legal para garantir, para não ter problema de descontinuidade, para não ter problema de insegurança jurídica, nada disso, tá? Bem, vamos lá. Outra coisa, então agora nós vamos já fazer, qual é a dinâmica? Vocês vão olhar aqui nessa bolinha redonda aqui, bolinha redonda, né, gente? Dá licença. Nessa bolinha aqui, branquinha, que está aqui a NBR 9050 2020, o item específico, tá? E o que ela incluiu ou alterou. E a partir disso a gente vai lembrando. Por que eu fiz isso? Porque é muito difícil, um pouco mais à frente, se você falar num item específico, sem falar da onde ele vem, aonde ele está lá no código, ele fica meio perdido.
Então, por exemplo, aqui no quarto parágrafo, eles inseriram. O que incluiu? Apenas isso aqui. As áreas técnicas de serviço ou de acesso restrito, como casas de máquinas, barrilejas, passagens de uso técnico e outros, não precisam ser acessíveis. Então, isso vai ser uma constante nesta edição dessa emenda. Eles fizeram pequenas correções ao longo do texto. Então, são diversas pequenas correções. Essas pequenas correções, elas podem trazer um significado muito importante. Por exemplo, do jeito que estava antes, esse quarto parágrafo, ele estava restrito a essa área técnica, com esse serviço de... Vou pegar aqui um ponteirinho aqui. Ele estava restrito com essas áreas técnicas de serviço, de acesso, mas quando você coloca outros similares, você abre o leque e evita que a gente tenha dificuldade na hora dos nossos estudos, nos nossos projetos. Um outro tópico também, que foi modificado nas referências normativas, incluiu a ABNT de piscinas, tá, que é de 2018, e a 16537 de acessibilidade, que ela também foi depois de da última revisão de 2015. Isso aqui foi também uma constante. Por que isso? Porque a ABNT, dessa vez, ela resolveu excluir diversos assuntos, então vocês vão ver as referências sobre a questão de corpo de bombeiro e tudo mais, remetendo à norma específica, para evitar conflito, que a gente teve muitos problemas que a gente tem dificuldade de saber se era bombeiro ou se era ABNT, se era código de trânsito, se não era código de trânsito. Então, por exemplo, placa de sinalização vertical, a ABNT era de um jeito, aí CONTRAN define de outra forma. Então, agora, nessa versão da BNT, essas referências foram referências às normas e aos instrumentos legais específicos, técnicos. Bem, no banheiro, olha para você ver. Então, nós vamos ver aqui diversos aspectos, gente, que é assim, coisinha bem interessante, que a gente não sabe bem o porquê que originou isso. Mas a definição de banheiro, o de sanitário, que é simples, né, massa sanitária, lavatório, mas de banheiro era chuveiro, ou chuveiro de bacia sanitária, lavatório, espelho. E eles incluíram chuveiro e banheira. Isso interfere para nós? No geral, não, porque isso a gente já tem essa especificação já do que a gente faz com banheiro. Bem, esta é uma coisa que eu achei que é bem importante, tá? Que é a área de manobra de cadeira de rodas sem deslocamento. O único que alterou foi este item aqui, tá? E essa alteração, ela mudou o desenho do parâmetro de 180 graus. Então, com essa mudança aqui, a gente pode ter alguma diferença, alguma dificuldade, quando a gente, por exemplo, for estudar os layouts. Porque se eu tenho aqui um ângulo de 180 graus um pouquinho mais gordinho, vamos dizer assim, né? Porque ele era um pouquinho mais comprido, tá vendo? Ele deu uma modificada. Então, na hora que a gente passa para o desenho, que tem que ter um módulo de referência de 80 aqui, então, isso, e quando a gente tem umas áreas mais estranguladas, vamos dizer assim, mais apertadas, isso pode fazer diferença. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa questão, tá? Outra coisa também que modificou, e que isso são esses dois itens, esse que eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção, é que nesse posicionamento de cadeiras de rodas em espaços confinados, a gente tem agora, na frente desse confinado perpendicular, um ângulo a rotação de 180. E aqui, ó, esse ficou igual, mas se a gente, olha aqui como ele era antes. Então, antes eu tinha esse diâmetro de 1,50 aqui na frente. Agora, a gente pode ter só essa distância de 1,20, mas a gente tem que observar o 1,50 por 1,20 desse desenho e com o 80 do módulo de referência aqui
nessa rotação de 180. Tá certo, gente? Ó, qualquer coisa que vocês não tiverem, se eu não estiver me fazendo entender, vocês me falam, tá? Bem, então, estes pontos, eles são importantíssimos, que eles vão, este e o anterior, tá? Eles são importantíssimos, por quê? Porque eles vão interferir em toda a questão dos nossos layouts e das nossas rotas de fuga, como vocês vão ver um pouquinho mais. Então, se lembrem desses dois desenhos aí que eu passei aqui agora, tá? Bem, outra coisa que também que modificou, essa questão da proteção contra queda ao longo das áreas de circulação, tá? O outro estava um pouco confuso, o desenho estava até errado e tal, e eles resolveram dar uma explicada e ficou melhor desse jeito mesmo. O que acontece? Eu tenho aqui um desnível, tá, de 18 até 60 centímetros. Mas o que eu faço antes do 18? Né? Ou seja, de 2 a 17,9, eu faço o quê? Então, isso aí é considerado um degrau isolado. Então, aí a gente tem que tratar como degrau isolado, que a gente vai ver mais na frente como ficou, tá? E quando forem rampas, por exemplo, para vencer um desnível de 18 centímetros, aí ou plano inclinado, a gente tem que cuidar dos bordos dessa rampa. Então, nós vamos ver isso também. Então, o que acontece? Aqui, então, se eu tenho um desnível entre 18 e 60 centímetros, eu tenho duas opções. Ou eu faço essa faixa de proteção lateral, tá, de 60 centímetros, tem que ser maior que 60, mas isso aqui é quando eu tenho um talude leve, que é um talude de 1:3. Então, eu tenho essa primeira opção. A outra opção é fazer também essa borda, que parece uma guia de balizamento, mas ela tem aí 15 centímetros de altura e tem uma sinalização sobre ela também já estava prevista na outra, tá? Na outra norma, mas a diferença é que agora o talude aqui é 1:3 também. Só que, de verdade, gente, eu não gosto muito dessa solução. Por quê? Porque eu tenho aí mais algum elemento para você tropeçar, por exemplo. Entendeu? Então, se eu tenho criança, o idoso, estes elementos, eles dificultam muito a circulação e dificultam muito o conforto e a segurança do idoso e da criança. Então, eu acho que a solução, quando possível, a solução ideal, seria sempre esta. Agora, quando eu pego, quando essa altura ela é maior que 60 centímetros, então eu preciso ter algum tipo de proteção lateral, que é o guarda-corpo. Então, reparem que até 60 centímetros, mas se eu tiver uma daquelas outras soluções, até então eu não estou precisando de guarda-corpo. Agora, aqui eu estou precisando de guarda-corpo já. Então, aqui eu tenho um talude de 1:2, né, que é mais acentuado, e um ângulo aqui de 90 graus, um perpendicular aqui, que eu consigo ter uma segurança aqui. Agora, se eu tenho um plano inclinado, que é menor que 5%, eu não preciso pôr corrimão, nada. Agora, se eu tenho mais que 5%, de 5% para mais, então eu preciso pôr corrimão, e eu já tenho aqui uma guia de balizamento. Não precisaria nem colocar aquilo de 15 centímetros, aquele tropeço de 5 centímetros. Pode ser apenas a guia de balizamento. Bem, aí, que mais? Nesse parâmetro antropométrico, também foi especificado, foi um pouco mais detalhado, essa questão da superfície de trabalho, tá? E o ângulo para a abertura do braço em relação ao tronco, o ângulo lateral em relação ao tronco, isso foi alterado também. Por que isso é importante? Porque a questão da acessibilidade, ela não é só, ela é também a ergonomia e é conforto, né? Bem, outro tópico, parâmetros antropométricos, alcance manual, tá? Maçanetas, barras antipânico e puxadores. O que alterou? Gente, aconteceu aqui que eles modificaram o diâmetro dos puxadores verticais, tá? E horizontais de todos. Então, agora é 25 e 35 milímetros. Antes poderia ser até 45, tá? E isso foi até bem discutido lá, quando a gente teve a oportunidade de discutir, eu acho que a senhora se lembra disso também, porque qual é a diferença mesmo que faz? Por que isso é importante?
e agora a gente vai ter que mudar todo um processo específico, todo um procedimento, né, por conta dos 35 milímetros. E a gente tem também o problema do fabricante. Então, temos que prestar bastante atenção para isso. Aqui, puxadores horizontais, a mesma coisa, 25 e 35. E aí, agora tem esse aqui também, que é nessa questão dos puxadores, que é interessante. Isso aí foi um pleito de Brasília, inclusive. Eles atenderam poucos pleitos de todo mundo, mas este foi um dos de Brasília. Por quê? Por que é que essas barras, esses puxadores, não podem ser instalados na altura da maçaneta? Né? Por quê? Porque antes você tinha uma altura fixa, uma altura variável para a maçaneta, a altura fixa para essa barra, que era de 90. Então, se eu tenho uma maçaneta com 1,10, então agora eu posso colocar a barra nesse 1,10. Então, se eu tenho uma maçaneta com 80, eu posso colocar com 80. Então, isso vai ser da mesma altura. Então, significa o quê? Nestes desenhos, praticamente não mudou nada, tá? Não mudou nada, não muda nada. O que mudou foi que aqui eles tiraram a medida da barra horizontal. Por quê? Porque ficou da altura da maçaneta. Lembrando que sempre a gente pega as medidas do eixo, tá, gente? Vamos lembrar disso sempre, tá? Medidas de eixo. Bem, o que mais? Sinalização. Sinalização, gente, eu tenho muita dificuldade com sinalização. Por quê? Porque a sinalização normalmente não é detalhada, normalmente é necessário contratar uma empresa específica para poder fazer o projeto de sinalização do prédio todo. Nem sempre as empresas contratam e a gente tem muito detalhe. Então, a sinalização a gente tem que ficar bem atento, porque ela é importante e ela vai ser verificada principalmente na época da questão da carta de habites, das áreas comuns e das rotas acessíveis, etc. e tal. Então, o que mudou neste tópico aqui foi que eles retiraram que tinha que ter sinal intermitente, ciclo de não sei quantos segundos, então isso eles retiraram, eles deixaram em aberto. E nos dois, na sinalização de advertência e na sinalização de localização, tá? Isso é um tópico que dificilmente a gente utilizava, então a gente tem pouco costume com ele. Outra coisa também, como tirou lá os decibéis, aqui ele remeteu para outra parte da norma, que aí a gente tem que ficar atento também, olha. As amplitudes dos sinais sonoros, ele tem que estar em conformidade com 4.9, parâmetro auditivo e parâmetro de linguagem sonora. Então, toda vez que vocês forem especificar, tá? Sinal sonoro luminoso, alguma coisa, tem que verificar, vai lá nesses tópicos e confere. Para quê? Para que a gente possa comprar e especificar um produto que ele atenda dentro da norma. Por que eu estou falando isso de todo jeito? Gente, tem uma coisa muito que agora mudou com esse código, que vocês sabem, que é a questão da responsabilidade profissional, tá? Então, nós não temos mais a chancela do governo, tá? Para a maioria dos tópicos da ABNT que precisam estar atendidas lá na edificação, no projeto e na edificação. Então, por exemplo, se você especifica um equipamento e esse equipamento está fora do padrão que está previsto, o que acontece? O morador reclama, o vizinho reclama, e quem é acionado é o autor do projeto, o construtor, que vai ter que reparar e vai ter que indenizar, fazer o que seja para poder corrigir. Então, é importante que esses tópicos todos sejam observados. Outra coisa também que mudou na sinalização, que é na questão da sinalização direcional. Antes, falava que a gente tinha que utilizar recursos como guia de balizamento ou piso tátil. Só que a guia de balizamento estava realmente incorreta aí nesse local. Então, atualmente, agora ficou. Que aí, na forma visual, associa setas indicativas de direção e textos, figuras e símbolos. Na forma tátil, utiliza recursos como linha guia ou piso tátil. E o que é a tal da linha guia?
A linha guia, se eu tenho uma calçada e uma grama, já é uma linha guia. Então, isso facilita bem a questão do trabalho todo. Bem, e a gente tem essa novidade que é essa tabela aqui, na sinalização. Vamos prestar atenção nela um pouquinho. Nós temos aqui a aplicação da tabela, né, que é na edificação e no mobiliário, tá? Tem o tipo de instalação, se é permanente ou se é temporária. Tem a categoria, se era informativa, de emergência, ou se é direcional e informativa. Então, o que mudou nessa tabela toda? Tudo já existia antes, tá? O que mudou foi que na permanente direcional, exatamente esse quadradinho aqui, ele agora virou obrigatório. Antes a gente poderia fazer, se fosse uma edificação, com uma instalação permanente e com uma sinalização direcional ou informativa, a gente poderia... tá. Espera aqui. Aí se a gente não poderia fazer visual ou tátil, visual ou sonora, agora não. Ou é visual e tátil e sonora. Tem que ser tudo. A gente precisa de todas as informações, tá? Se eu faço a sonora, eu tenho que fazer as outras duas. Tem uma pergunta aqui, gente, que se não fica alto para a pessoa na cadeira de roda alcançar a barra lá naquela porta lá, na altura da maçaneta. Você lembra que a altura da maçaneta é 1,10? O máximo dela? Pois é. Agora, lembra qual é o ângulo, o alcance que a gente tem? O alcance é sempre de 80 a 1,20. Então, até 1,20 é uma área que está dentro da norma que a gente prevê o alcance, tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui, gente, tem que prestar atenção nessa questão dessa sinalização, tá ok? Então, a gente precisa sempre estar com a visual e a tátil, tá? Vamos lá. Primeiro, deixa eu perguntar, quer dizer, eu gostaria de perguntar, mas como não posso perguntar, vamos lá. Visual, tá? Visual são os símbolos, as letras e tudo mais. Tátil é o quê? Relevo e braille, tá? Então, vamos lembrar disso. E o sonoro, todo mundo sabe. Então, sempre precisa visual e tátil. Vamos lá. Ainda na sinalização, tá? Quais são os elementos essenciais, tá, para sinalização? Em edificações, os elementos de sinalização essenciais são informações de sanitários, banheiros, vestiários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rotas de fuga, tá? O que acontece? Quando a gente vai fazer, sempre eu tenho acompanhado diversas obras, tá? Para fazer... Gente, parecendo... Tá, desculpa. Bem, eu tenho acompanhado diversas obras, e aí a dúvida na sinalização é muito séria. Então, por exemplo, se eu tenho deficiência visual e eu estou num corredor, eu preciso de ter uma sinalização dos acessos horizontais também. Então, eu preciso dos verticais, claro, número de pavimentos, aquela coisa toda, mas e dos horizontais? O que eu faço? Porque se eu tenho duas portas, uma porta é a porta corta-fogo, que eu posso identificar por ela ser de uma textura diferente, alguma coisa assim, e a outra é uma porta de lixeira, por exemplo, tá? Então, se eu tenho uma deficiência visual, eu preciso encontrar uma forma de ter um ambiente que seja agradável, que seja mais... gente, que tem alguma coisa aí, algum probleminha? Tá, então deixa lá. Vou seguindo aqui, se tiver alguma coisa, vocês me mandam mensagem, tá? Vamos lá. Então, eu preciso ter a sinalização daquelas portas. Nada impede que eu tenha portas importantíssimas com a mesma textura e eu tenho que explicar. O ambiente tem que ser amigável para a pessoa. Então, e a norma exige. Então, eu sempre oriento as pessoas que precisa sim colocar porta, sinalizar porta de lixeira, porta de corta-fogo, o número dos apartamentos. Por quê? Porque são os acessos horizontais, tá? Então, isso aqui tem que prestar atenção. De verdade, agora, eles acrescentaram só banheiros vestiários, ou seja, já é exigido para tudo, tá? Bem, o que mais aqui?
Antes, na outra norma, você definia fonte, tá? Então, é fonte, Arial, não sei das quantas, todos esses tipos de fontes, agora não, eles retiraram tudo e colocaram essas fontes sem serifa, que todo mundo, a maioria sabe, sem serifa, sem aqueles risquinhos que tem na letra, tá? E também a questão da letra caixa alta, antes era permitido fazer caixa alta de sinalização com caixa alta com frases curtas, agora não. As caixas, sempre agora, letra em caixa alta vai ser mensagem de advertência. Então, olha bem, a gente tem a utilização de fontes sem serifa, tá? E caixa alta só para mensagem de advertência. Ou seja, são detalhes, tá? São detalhes que são, às vezes, nem sempre quem faz o projeto, às vezes não faz o projeto executivo, e às vezes o projeto executivo não está previsto de sinalização, e aí fica na mão de empresas, e a gente tem acompanhado, e a gente está tendo muita dificuldade com as empresas, porque as empresas precisam também fazer alguns cursos para poder se adequarem às normas, tá? Vamos lá. Também da sinalização. Aqui está falando o quê? Que as informações em braille, elas não dispensam sinalização visual e tátil, tá? Com caracteres ou símbolos em relevo, exceto na sinalização do corrimão, que a gente vai ver mais para frente a questão do corrimão. Ou seja, anteriormente, definia o posicionamento, inclusive, da informação em braille. Retirou-se isso, tá? E a gente agora tem uma nova forma de sinalização do corrimão que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Bora, tá. Outra coisa também é os símbolos, tá? Os símbolos, gente, eles excluíram um outro formato, que era os símbolos quando tem a pessoa, aquele risquinho, eles tiraram aquele formato e incluíram essa diagramação. Ou seja, na 9050, para acessibilidade a pessoas com deficiência, o símbolo internacional de acesso é só esse, mais nenhum. Infelizmente, não pode a gente fazer nenhum tipo de novidade, tá? Outra coisa também, nas áreas reservadas, informações de sinalização, os símbolos. As áreas reservadas para veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoa com deficiência ou idosa, também tem que ser sinalizada. Antigamente estava falando mais só a pessoa com deficiência. Por que eles colocaram conduzam ou sejam conduzidos? Porque tem toda uma normativa para isso, tem legislação do Distrito Federal, legislação federal, tudo isso, tá? Vamos lá. Então, só foi uma adequação. Outra coisa também do símbolo internacional de acesso, a aplicação desse símbolo, é nas áreas de resgate. A área de resgate agora está esse 5.5.2, que é ponto 2.1, que a gente vai ver, tá? E o espaço reservado para pessoa em cadeira de rodas, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente também, tá? E outra coisa também é que eles falavam muito aqui que antes era a área de assistência e resgate, agora eles eliminaram isso. Agora é só apenas área de resgate. E também é o espaço reservado para a pessoa com deficiência, não é mais área reservada. São pequenos, tem alguns detalhes que eu fico até achando que eu não sei assim, o que foi que originou isso, entendeu? Mas vai bem. Ainda na sinalização de portas e passagens. O que alterou? Portas e passagens quando sinalizadas, deve ter letras, números e tal, e todas as portas de sanitários, banheiros e vestiários devem ser sinalizados. Ou seja, lá a gente falou, lá foi previsto o que era a sinalização essencial, e aqui a gente está realmente definindo, isso aqui não pode passar de jeito nenhum, ou seja, é o outro, e este aqui também, tá? Isso não exclui. Tá. Bem, na sinalização do pavimento, tem também, na aplicação essencial, tem aqui que a sinalização de identificação de pavimentos, andares, juntos a escadas fixas e rampas, ele deve ser visual, em relevo e em braille. A sinalização visual e em relevo pode ser aplicada no corrimão ou na parede. Essa é a novidade, porque agora eu posso simplesmente colocar
tudo no corrimão, se eu quiser. Eu não preciso colocar na parede. Por quê? Quantas vezes a gente chega na obra que você tem a sinalização nos dois corrimãos, tem a sinalização na parede, tem a sinalização da porta corta-fogo, fica uma profusão de sinalização que, se alguém vacilar, ainda erra, né? Porque é muita informação. Então, agora você pode colocar em relevo, a sinalização visual em relevo pode ser aplicada no corrimão ou na parede. Agora, a única coisa é que o braille continua no corrimão, tá? Então, eu posso colocar na parede a sinalização visual em relevo e o braille no corrimão. Desculpa, misturei tudo agora, né, gente? Vou repetir, tá? Tá bom. Que a sinalização visual em relevo aplicada no corrimão e o braille sempre no corrimão, na parede do corrimão. Oxe, eu tomo água. Gente, chegou mensagem aqui, eu fico assim, sem saber qual que eu presto atenção primeiro. Então, vamos lá. Aplicações essenciais ainda. Aí, este aqui vem um exemplo, tá? Detalhe da placa, sinalização do pavimento em braille, alto relevo é opcional, então eu posso ter aqui no corrimão todas as informações, não preciso mais ter na parede. E eu coloquei essa placa aqui que eu achei bem bacana, que é lá no aeroporto de Viena, que eles têm, inclusive, um mapa tátil no corredor. Ou seja, você tem possibilidade de criar muitas questões de muita sinalização e muita informação no corrimão que não era possível antes, tá? Então, isso aqui é uma informação simplificada que é possível a gente fazer agora. Bem, aí aqui o detalhe, tá, da placa na parede, que é a sinalização do pavimento em alto relevo, tá? E a visual, e aqui sempre aqui o braille, tá bom? Vamos lá. Gente, informação de sinalização, aqui eles mudaram só o desenho, sinalização visual na borda do degrau, tá? Não tem nenhuma alteração significativa. E pronto, vamos lá. Sinalização de elevadores e plataformas elevatórias, tá? Aqui, aquela informação do batente sempre ficava muita dúvida. Então, agora, aquela informação dos dois lados do batente do elevador, ele está mais detalhado. Por quê? Tá com os caracteres devem ter de 15 a 50 milímetros, tá? Com distância entre eles de 5 milímetros e deve ser instalado a altura entre 1,20 e 1,60 metros medidos do piso, tá? Bem, eu sei que eles colocaram esse 1,20 e 1,60, mas já é uma utilização corriqueira que a gente coloca essa plaquinha do batente mais na altura da botoeira, ali perto. E realmente é mais fácil da pessoa localizar. Então, se a pessoa com deficiência, ela já verifica o que está escrito lá nas botoeiras, etc e tal. E aí, ela já sabe qual é o pavimento, porque ela já leva a mão naquela distância, tá? Já leva a mão naquela altura. E aí, fica mais fácil das pessoas utilizarem. Porque eu lembro muito das pessoas com deficiência, quando a gente está conversando, que eles falam o seguinte, que muitas vezes coloca a sinalização em cada uma num lugar, e aí eles ficam assim, lixando parede, entendeu? Por quê? Porque fica tendo que varrer a parede com a mão para saber aonde está a sinalização. Então, o recomendado é que fique ali, na altura dos outros, da botoeira, etc e tal. Para sinalização visual e tátil, foi excluída todas as subseções dessa norma, tá? Sempre, então, remetendo tudo para 16537. Então, as 5 informações, essas 5.4.6 foi toda excluída. Bem, a sinalização de emergência, ele deve direcionar o usuário para saídas de emergência ou rota de fuga. Deve ser observadas as normas e instruções de sinalização de emergência. O interessante, gente, é que antes previa o quê? Que previa que tinha que ter uma compatibilização com o Corpo de Bombeiro. Agora não. Não tem que prever compatibilização com o bombeiro. A norma já é a sinalização de emergência, já é a norma específica do bombeiro, tá?
Vamos lá. Sinalização de área de resgate. Ele também remete à sinalização, à norma 13434, que é a sinalização contra incêndio e pânico, tá? E isso é interessante porque aí você evita todo o problema que a gente tinha anteriormente de conflito. E também ele fala que as áreas de resgate devem atender às exigências 6.4.5. Só que essa 6.4.5 que está aqui, ela está incorreta, tá, gente? Porque essa é a referência da norma anterior que eles colocaram. O atual é 6.4.2, que é da área de resgate, tá? Então, atenção que não existe mais esse 6.4.5 e ele foi substituído por esse 6.4.2, que é da área de resgate. A gente vai até ver um pouco mais à frente. Tá, outra coisa que mudou também, tá? É a questão do símbolo, do tamanho do símbolo de internacional de acesso. Então, para sinalizar o espaço reservado para cadeira de roda, uma pessoa em cadeira de roda, eles antigamente faziam uma que era 80 por 1,20, é o tamanho inteiro do módulo de referência, e isso dava até um certo constrangimento para as pessoas com deficiência, porque é uma coisa que chama muita atenção. Então, ele tem que ser sinalizado, o símbolo internacional de acesso, dimensões mínimas de 15 por 15, ou seja, não preciso mais ter aquele símbolo enorme, posso ter um símbolo pequeno. Isso aqui, sinalização do espaço para pessoa em cadeira de rodas, tá? Já vou falar aqui que vaga reservada vai estar toda remetida para o Código de Trânsito, então a dimensão é aquela do Código de Trânsito, se não me engano, 1,20 por 1,20, tá? De vaga. Bem, aí você tem o outro. Na sinalização, as vagas reservadas para veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas idosas ou com deficiência devem atender ao 6.14, que é vaga reservada para veículo, e serem sinalizados conforme as normas específicas. Então, quais são essas normas específicas? Vagas para pessoas idosas, a resolução 303, o 19, a resolução 236, que é a sinalização horizontal do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, e o 20, que é a resolução 304, que é vagas para pessoas com deficiência, tá? Então, ou seja, remeteu para o Código de Trânsito. E aí, a gente precisa observar bem esse Manual Brasileiro de Sinalização, porque até a questão do detalhe da dimensão da vaga, da faixa de divisão de vagas, tudo isso a gente tem que observar, tá? Outra coisa, a rota acessível. Da rota acessível, eles não falaram muita coisa, não. Eles só incluíram esse tópico, tá? Que reforçando a aplicação do item 4.3, que é aquele item de área de circulação e manobra, que ele é bem grande. Então, toda vez que tiver uma rota acessível, você tem que pegar estes tópicos aqui da área de circulação e manobra e dar um confere nele, tá? Para ver se não está faltando nada, tá bom? Bem, quando em ambientes fechados, as rotas de fuga devem ser sinalizadas conforme o disposto na seção 5 e na BNT 13434, iluminadas com dispositivos de balizamento de acordo com a BNT NBR 10898. Então, o que são essas normas? Sinalização de segurança contra incêndio e sinalização de iluminação de emergência. Ou seja, a gente tem que se remeter às novas normas, tá, gente? Então, temos que estar com essas normas em mãos e ver qual tópico que a gente vai precisar trabalhar. O que mais? Quando as rotas de fuga incorporarem escadas de emergência ou elevadores, devem ser previstas áreas de resgate com espaço reservado e sinalizados de acordo com 6.4.5. Ou seja, continua com aquela referência, tá, da área de resgate que está incorreta. Nós vamos ver mais para frente. É 6.4.2, que é a área de resgate, tá? E outra coisa também, gente, não é porque está com referência incorreta que a gente não tem que utilizar, tá? Só para lembrar. Bem, a figura aqui 69, ele vai dar algumas definições com base naqueles, alguns exemplos, com base naquelas
naquela área que a gente viu no começo, que é 4.34, 4.36, da área de manobra. Quais são elas? Opa, cadê meu negócio? Aqui. Bem, aqui. Então, a gente tem aqui, tá? A área de manobra e a área de circulação. A área reservada para pessoa com deficiência, a área de circulação. E o que é que tem de diferente aqui, que está mais explícito nessa norma, tá? É que você vai ter condições de utilizar para essa área de circulação, você vai utilizar, pode utilizar uma parte dessa área do módulo da área de manobra da pessoa com deficiência, da área de resgate. Então, você só não pode entrar na área do módulo de referência, mas nesta área do giro de 180 você pode, tá? Vê? O que mais? Vamos lá. Por exemplo, olha aqui, tá? Então, isso a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Que a gente tem essas áreas de manobra e a área de circulação, elas têm que livrar a área de varredura da porta, né? E a área, oh, meu Deus, o modo de referência, tá certo, gente? Então, vamos lá para frente. Isso aqui dá muita diferença no nosso projeto. Outra coisa também, a guia de balizamento. Foi alterada o desenho, mas de verdade, gente, mudou nada. Porque a única diferença que mudou foi o maior ou igual, tá? Aqui e aqui. Ou seja, não teve nenhuma alteração, já estava trabalhando dessa forma. Isso foi importante para guarda-corpo e corrimão, tá? Isso aqui tem a mesma referência que tem lá no sanitário. Então, toda vez que tiver na 9077 e na 14718, ou então que tiver corrimão com especificação de dimensão, então, se eu tenho valores identificados como máximos e mínimos, são valores absolutos, tá? Agora, se eu tenho o valor, a dimensão ela é determinada, então eu tenho uma tolerância de 20 milímetros, 2 centímetros, tá? Ou seja, o corrimão, eu posso ter essa tolerância. Ninguém vai precisar mais deixar de ter uma bits por 1 centímetro de erro no corrimão, tá? Mas, em compensação, os outros tópicos, eles são absolutos. Vou dar um exemplo aqui do banheiro mesmo. Então, por exemplo, se a altura do lavatório é de 78 a 80, então são absolutos. Eu posso pôr 78,5 até 80, mas não posso botar 80,5, tá certo? Mas neste caso aqui, se os números são determinados, eu tenho essa tolerância de 2 centímetros agora. Bem, outra questão. Os corrimãos, eles têm que ser instalados em rampas e escadas, 70-92, só que agora tá medidos da face superior até o bossel ou quina do degrau, tá? E acompanhando a inclinação da rampa, claro. Mas aqui, a gente já teve, nas diversas normas, a gente já teve medida aqui pelo centro, pelo ponto central do degrau, várias vezes. A gente já teve desse e fica indo e vindo. Agora eu acho que deve ficar, porque isso aqui é mais como o bombeiro trabalha. Então, esse aqui deve ficar. Ou seja, tem que lembrar que é medido da face superior até o bossel ou quina, tá? Vamos lá. Bem, quando se tratar de degrau isolado, a gente vai ter um mais detalhado degrau isolado. Aí, a instalação de corrimão ou barra de apoio é obrigatória. Acontece que foi feita assim uma confusãozinha sobre corrimão e barra de apoio. Tá? De toda forma, como tem o desenho, dá pra gente, como tem as informações, dá pra gente se organizar. Bem, aqui é um exemplo dos corrimãos, 70-92, e eu quero lembrar uma coisa para vocês. Aqui em cima, você tem 70 e 92, você vem aqui, você pega na parte aqui do último degrau, né? 70, 92, e dobrou aqui. Este aqui, se eu quiser dobrar,
eu tenho que vir com ele até mais à frente para poder fazer dobrado. Então, eu preciso de uma área maior, tá? Então, agora a gente pode ter essa possibilidade de um lado fazer com essa parte do corrimão dobrado, tá? E em ângulo, e essa aqui, essa parte mais direta, tá? Agora, eu coloquei uma observação aqui para vocês, que é o seguinte, em todos esses desenhos que eles fizeram de escadas e de degrau isolado, vocês, por favor, não utilizem como referência as representações de piso tátil. Por quê? Essa representação, ela não está de acordo com a norma de piso tátil, que é a 16537, tá? Essa norma, ela está aqui, ó. Então, eu tenho aqui A mais B. Se eu passar aqui novamente, o que que aconteceu? Viram que aqui está encostado com o piso, com o espelho do degrau, do primeiro? Então, aqui, eu tenho A mais B. Eu posso encostar? Posso. Mas, para eu encostar, eu vou precisar, gente, dobrar o tamanho. Porque eu tenho essa distância aqui, ó. A mais B tem que dar entre 50 e 65. Então, aqui, oxi, só um minutinho, deixa eu acertar esse ponteiro aqui. Aqui, A mais B, não é isso? Então, esse A mais B tem que estar entre 50 e 65. E todas as representações que eles fizeram encostando esse piso tátil aqui nesse degrau, mas não dobraram o tamanho. Então, precisa a gente cuidar disso e não usar esses desenhos como referência para piso tátil, tá? Bem, a rampa, a mesma coisa, tá? Não tem grandes alterações, tá? Só a mesma questão aqui do prolongamento, da guia de balizamento, que já está previsto, a gente já sabe como trabalha com isso. Aqui tem, para a questão do guarda-corpo e corrimão, quando for maior que 2,40, né? Então, a gente tem que ter essa área tem que ser pelo menos 1,20 m, e eu não preciso pôr corrimão nas laterais, tá? E aqui, vamos lembrar que eu sempre tenho que deixar essa distância, esse patamar tem que ser maior que 1,40 m, e aqui eu preciso ter 80 centímetros livres, tá? Tá vendo aqui o piso tátil novo? Olha aí, tá? Então, vamos cuidar desse aqui, que é o corrimão central. Aqui o outro exemplo do corrimão central, tá? A perspectiva. Nada que vocês já não tenham trabalhado. Aí, o degrau isolado. Então, o degrau isolado tem aqui os corrimãos do degrau isolado. Como é que vai se tratar? Eu vou ter que ter os 30 centímetros, vou direto na figura lá para mostrar para vocês. O que acontece? Então, eu tenho agora, quando é um degrau só, então eu tenho que botar o piso tátil, também não utilizar como referência a representação do piso tátil, que é a mesma consideração, tá? E ela tem 75 centímetros do bossel ou quina do degrau, tá? Atenção que o exemplo que foi dado não está no bossel ou quina. Então, nas outras, na horizontal e vertical, não dá diferença. Mas aqui na barra de apoio inclinada dá muita diferença. Então, desconsidera esse desenho. Vocês têm que ser, essa distância tem que ser aqui na quina do degrau, tá certo? Vamos lá. Aqui, a mesma coisa para o degrau isolado, tá? Da 16537, a mesma consideração. Ou seja, vamos prestar atenção, piso tátil remete direto para ela. Bem, e eles criaram, então, atenção aqui. Para o degrau isolado com um degrau, então ficou a barra de apoio, tá? Acontece que eles falam, aqui no desenho todo tá como barra de apoio, e lá no tópico faz referência a corrimão. Então, para nós não vai dar diferença, nós vamos colocar do mesmo jeito, tá? Mas isso aqui, na verdade, é uma barra de apoio. Aí, e lá tá dizendo que é corrimão. Aqui, a gente vai ter aqui. A gente vai ter, para o degrau isolado, as mesmas considerações do corrimão normal. Prolongamento de 30 centímetros, 70, 92, aí aqui colocou na quina ou no bossel, tá bom? E também tem a mesma consideração quando o degrau isolado tiver mais de 2,40 m. Gente, vamos lembrar que o degrau isolado
ele é de 2 centímetros até 18 centímetros, pelo menos, um degrau, pelo menos, né? De um degrau. E vamos lembrar que se eu fizer no projeto um rol no subsolo, tá? E esse rol do subsolo, eu tiver uma altura, eu preciso de alguma altura para o rol de acesso aos elevadores, problema de água, as águas pluviais, lavagem, essa coisa toda. Mas eu preciso, normalmente, é colocado 5 centímetros, 6 centímetros, um rol de elevador numa área, um rol de elevador na garagem. O que acontece com isso? Você tem que tratar esse desnível. Esse desnível, ele não pode ser simplesmente colocado lá. Se for colocado lá 6 centímetros, eu tenho que tratar ele como degrau isolado. Tem que botar piso tátil antes, depois, tem sinalização visual na borda do degrau, tem que colocar barra ou corrimão. Então, então a gente precisa, no projeto, conseguir arrumar uma forma de harmonizar e eliminando essas barreiras por meio de planos inclinados suaves, concordâncias de piso, exatamente para a gente evitar essa dificuldade na hora da execução. Que isso a gente tem sempre, eu tenho encontrado muita dificuldade com isso, na hora que a gente vai vistoriar a obra, e aí as pessoas, então os projetos sempre estão 5 centímetros, 6 centímetros. Lembrem-se que tem que fazer esse tratamento dessa borda toda. Por que tem que ser a borda toda? Porque é um ponto de queda, tá? Tem uma corrente que fala que não, é só na rota acessível. Pois bem, se a pessoa está no hall do elevador e aí ele tem lá um tipo de sinalização, ele não cai embaixo, não cai ali no degrau, porque 5 centímetros é um tombo muito feio para uma pessoa idosa e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Bem, plataforma de elevação vertical, tá? O percurso aberto vai ser de 2 a 4 metros. Antes estava previsto até de 9 metros, que ninguém já não usava, mas de toda forma, é de 2 até 4 metros, agora já foi corrigido. Na área de espera para embarque e desembarque da plataforma de elevação inclinada, tem que haver sinalização tátil e visual, informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização. E esse intercomunicador, ele tem que estar à altura entre 80 e 1 metro do piso. O que acontece? Gente, quantas vezes vocês já viram plataformas elevatórias de acesso à edificação, tá? E aí, você não tem nenhum tipo de comunicador e aquilo lá fica trancado, tá? E a pessoa com deficiência não tem como acessar o prédio. Então, isso aqui, ele corrige um problema. Vamos lá. Esse aqui é que antes, na plataforma elevatória, tinha que ter o símbolo internacional de acesso, tá? Aí agora não precisa mais. Então, aí agora a gente precisa ter o quê? Precisa ter a demarcação, tá? A área da plataforma. Então, tem a demarcação de pintura e o intercomunicador, tá vendo? O resto, as medidas e tudo, tá tudo igual. Não teve nenhuma dificuldade. Esteira rolante, isso aqui, antigamente, tá na outra norma. As esteiras rolantes com inclinação maior que 8,33 é que não faziam parte de rota acessível. Agora não. As esteiras rolantes não podem mais compor rota acessível. Então, eu não posso ter esteira rolante nem de plano inclinado, nem menor que 5%, tá? Então, isso que antes era previsto. Então, agora, essas esteiras, elas não fazem parte de rota acessível, a gente tem que sinalizar aonde tem uma rota acessível disponível, tá? Vamos lá. Giro de porta, gente. Este aqui é uma dificuldade, tá? O que acontece aqui? Eu preciso ter o espaço para transposição das portas, tá? Então, se eu estou neste sentido, no sentido contrário do caminhamento, então eu preciso ter esses 60 centímetros. O que mudou neste desenho? É que antes eu tinha um espaço de 1,5 metro, diâmetro de 1,5, daqui dessa porta até esta porta, tá?
Então, onde termina a parte onde a varredura da porta. Então, daqui até aqui, eu precisava ter 1,5 m. Agora não, agora eu posso utilizar esta área lateral para compor esse diâmetro de 1,5 m. Isso ajuda muito na circulação, tá? Porque agora está precisando, agora está sendo utilizado mais por conta dos layouts, essa coisa toda, essa questão dessa porta, desses 60 e desses 30 centímetros. Bem, isso aqui é um outro avanço que é muito importante, tá? Portas de 80. Você especifica porta de 80, folha de 80. Quando você abre a porta, você fica com um vão de 78, 77,5, por aí. Então, agora, nesse tópico aqui dos vãos da porta, se admite 2 centímetros nas dimensões dos vãos livres, tá? Eu acho muito bom isso aqui, mas acho até que chegou atrasado, porque agora as empresas todas, as fabricantes todas de portas, já fabricam portas com final 2. Então, de preferência é utilizar essa com final 2, porque aí você tem realmente um espaço mais confortável. Mas não sendo possível, você então pode ter você tem essa tolerância de 2 centímetros. Significa que se você tiver uma porta de 80, abriu a porta, deu 78, tá tudo bem. Agora, se deu 77,5, não pode, tá, gente? E isso é verificado pela fiscalização sempre, tá? Tá. Então, aqui, na questão da circulação da porta, o puxador das portas dos sanitários, também a altura está na mesma altura da maçaneta, tá bom? Lembra disso. Então, agora você já pode fazer isso tranquilamente. Antes era 90 centímetros do piso. Aqui. Você põe a 80 a 1,10. E aqui a mesma altura, de 80 a 1,10. Certo? Este aqui, gente, não mudou nada. Para falar a verdade, mudou esse sinalzinho aqui dessa rampa, tá? Então, não tem nenhuma dificuldade aqui. Coloquei porque para as pessoas verificarem o que é. Travessia de pedestre. Bem, a travessia de pedestre, ele está tendo um movimento para reduzir muito a inclinação das rampas de travessia de pedestre. Mas, teve uma modificação significativa nessa questão. Porque agora, as travessias de pedestre nas vias públicas, nas vias de áreas internas de edificações, ou no espaço de uso coletivo e privado, ou nos espaços de uso coletivo ou privado, ou seja, se eu tenho mais de uma edificação no mesmo lote, se eu vou fazer o acesso, eu também tenho que seguir isso, devem ser acessíveis nas seguintes formas: com redução de percurso, com faixa elevada ou com rebaixamento da calçada. Definiu os 3 tipos, tá? A definição da localização da travessia na via é de responsabilidade do município, no caso nosso, do Detran. Então, o que ficou? Aqui é uma faixa, quando eu utilizo aqui o estacionamento, a calçada, e eu faço essa redução do percurso aqui para fazer a travessia. Só que essa redução do percurso, eu preciso fazer com uma faixa elevada, tá? Anteriormente, a gente fazia com rebaixamento, agora não. Esse sistema de você fazer essa redução de percurso da travessia, só acompanhado da faixa elevada. Vamos lá? Tá, eu vou mostrar o desenho aqui de uma vez. O que acontece? Essas inclinações, gente, aqui, ó, essas inclinações todas, elas agora, eu vou precisar que elas sejam preferencialmente menor que 5%, admitindo-se até 8,33. Veja bem, antes, você tinha 50 centímetros, que era onde você fazia a aba, agora, depois passou para 8,33, e agora já está preferencialmente menor que 5%, admitindo-se 8,33. Então, a gente tem uma dificuldade que é qual o espaço público que a gente tem, mesmo Brasília tendo espaços amplos, mas tem muitos espaços que
não permitem esse tipo de configuração, de você ter 5% de inclinação, porque você precisa de uma distância muito grande, e você praticamente vai confundir naquela área a calçada com a rua, vamos dizer assim, tá? Então, e essas inclinações são essas, gente, esta e esta, tá? Isso é muito importante da gente prestar atenção. Então, pode até 8,33, mas agora já estão recomendando, já está recomendado 5%. Claro que 5% é a situação ideal, mas a gente não tem caixa de rua e tudo suficiente para isso, dificilmente. E aqui, 1,20, sempre maior ou igual a 1,20. Pode até admitir 90, tá? 90 centímetros em casos excepcionais, ou seja, dependendo da configuração da via. Aqui, o que aconteceu aqui nessa figura? Praticamente ficou do mesmo jeito. Aqui a sarjeta tem agora uma inclinação de 1% e foi colocado um maior ou igual nessas inclinações. Basicamente, não tem nenhuma alteração significativa que a gente precise se preocupar, tá? Mas peça ali, quando for fazer um projeto, olhar ali. A largura da rampa, essa largura da rampa, gente, até eu achei interessante, que num lugar fala que recomenda a largura 1,20, admitindo um mínimo de 1,20. Agora aqui já fala que a rampa central tem que ter um mínimo de 1,20. Mas assim, fica meio confuso se admite 1,20 é aquela que exige que é o mínimo 1,20. Então, eu acho meio confuso essas coisas. Mas, de toda forma, aqui tá o 1,20 é aqui, tá? E aqui você tem a inclinação da calçada. Você pode subir para cá, subir para lá, quando você ainda tem essa faixa de serviço e você tem essa possibilidade de fazer essas abas para poder melhorar o acesso. Agora, é interessante, gente, que a inclinação da rampa, ela pode ser 8,33, mas no desenho todo foi colocado aqui, ó, 5%, 5%, exatamente para poder induzir que a gente coloque uma inclinação menor. Eu acho ótimo, mas a gente tem muita restrição com a caixa de via. Bem, aqui é a mesma coisa. O exemplo, olha, o que ele fala aqui? Que se eu tenho uma calçada que não tem largura para fazer aquele rebaixamento, então que eu tem que ter uma inclinação até 5%. E olha o exemplo que foi dado. Você acha que se eu tenho uma calçada estreita, eu vou conseguir aqui com 90 fazer essa rampa desse jeito aqui? Eu tenho muita dificuldade para isso, tá? De fazer esse 8,33. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer, tá? É a gente continuar com esse modelo antigo. Por exemplo, isso aqui é a nossa realidade em muitos locais. E aí, só que aqui eu vou precisar usar 5%. Entendeu? Então, essa diferença a gente vai ter que, na hora de fazer projeto urbanístico, vai ter que ficar bastante atento com isso aí. Bem, em estabelecimentos como shoppings, terminais de transporte, clubes esportivos, eu preciso ter o quê? A quantidade mínima de peças sanitárias. Isso aqui não modificou. A única coisa que alterou nesse item é que incluiu os parques, tá? Então, eles foram incluídos aqui nesse tópico. Aqui, isso aqui eu achei até engraçado, gente. É aqui, ó, dimensão de sanitário acessível e do box sanitário acessível. Então, na linha, fez uma alteração, colocou que a ducha higiênica, ela é recomendada e ela deve estar instalada ao lado da bacia sanitária. Aí eu fiquei pensando assim que deve ter ocorrido muito exemplo lá com eles de pessoas que colocaram a ducha higiênica longe da bacia sanitária. Só não sei como é a forma de utilização, mas deve ter ocorrido para poder fazer essa observação, né? Achei bem interessante isso aqui. Bem, os lavatórios em sanitários acessíveis, tá? A gente tem que tomar cuidado com os lavatórios. Essa aqui é a questão da torneira acionada por alavanca. Mas a gente tem que cuidar dos sanitários coletivos.
Por quê? Os sanitários coletivos também têm diversas exigências que são as mesmas dos sanitários acessíveis. Por exemplo, a parte de acessórios, a parte de pelo menos um lavatório tem que ser mais baixo, e aí agora eles colocaram com torneira também acionada por alavanca, tá? Então, vamos observar e vamos cuidar do sanitário coletivo, que também tem que colocar barra, tudo mais, tá? Barra do lavatório. Neste aqui, sanitários e banheiros com trocador para crianças e adulto e sanitário familiar, tá? Aqui, a única coisa que ele fez aqui nesse tópico foi, ele listou nesse item 7.4.3 os estabelecimentos, que fala, uso público ou coletivo, dependendo da sua especificidade, deve ter sanitário com entrada dependente, etc e tal. Então, neste caso, o que precisa é observar essa lista destes estabelecimentos que estão lá previstos, que a gente tem que cuidar para colocar a superfície de troca de roupa, tá? E a superfície de troca de roupa não é pequena, né? É 70 por 1,80, 46 de altura, tá? Então, vamos cuidar. Tá? Aqui, no sanitário coletivo, ele continuou basicamente a mesma coisa, tá? Ele recomenda a instalação de um box de apoio, com barra de apoio, mas já estava igual. A única coisa que ele excluiu foi a exigência de bacia infantil para uso de pessoas com baixa estatura, tá? Eu, sinceramente, eu acho que dependendo do tamanho do sanitário coletivo, eu acho que é importante se colocar uma bacia sanitária infantil, tá? Para uso de pessoas com nanismo. Bem, telefone acessível, remeteu para a norma, nenhuma dificuldade. Bilheteria. Bilheteria e balcão de informação, gente, teve algumas alterações, tá? Então, aqui, a bilheteria e o balcão de informação, para ser acessível, tem que ter largura mínima de 90 e altura entre 90 e 1,5 do piso acabado. Antes, era previsto uma largura livre mínima sobre a superfície de 80 centímetros. Não está mais previsto, tá? Para esses casos aqui de bilheteria e balcão, ficou apenas a aproximação lateral, com circulação adjacente que permite a rotação de 180, tá? E aquela altura livre sobre a superfície de 73, com profundidade de 30, também foi suprimido, tá? Então, neste caso de bilheteria, o que a gente vai fazer? A altura de 90 a 1,5, área de aproximação lateral e circulação com rotação de 180 graus, tá? Vamos lá. Agora, mesa ou superfície de trabalho já é diferente. Então, lembra que está bem distribuído. Balcão e bilheteria é uma coisa, mesa é outra. E a mesa, o que foi feito foi figurinha que todos já conhecem, tá? Só seria o número da figura, sem dificuldade, tá? Mesa ou superfície de trabalho, diferente de balcão de atendimento ou bilheteria. Bem, isso aqui também, a questão dos assentos, tá? Para pessoa obesa, espaço reservado para pessoa com deficiência. O que mudou aqui? Ele foi... Não, né? Aqui ainda não. Tá. Ele simplesmente tem que ser identificado nos assentos, junto à bilheteria, em sites de divulgação, e tem que ser o espaço reservado e sinalizado da mesma forma como a gente já previu, aquele 15 por 15, tá? Bem, piscina. A piscina, ela tem os critérios, remeteu tudo de piscina para essa 10339, tá? Ficou aqui, então, essa questão de piso, ficou na norma nova de piscina. Agora, o meio de entrada e saída, ou os meios de acessibilidade para os tanques de piscina, agora a gente tem uma tabela para isso, tá? Então, o que está previsto nessa tabela? Então, vamos lá. Se eu tenho uma piscina com tanque com perímetro de até 90 metros, tá? Eu posso ter um tipo de acesso obrigatório, que é até 90 metros, então a rampa é obrigatória.
ou então o equipamento de acesso também é obrigatório. Se eu quiser colocar rampa e escada, tudo bem, mas a rampa é obrigatória, tá? Se eu tiver um equipamento de acesso, tá bom também, mas se eu quiser colocar um banco de transferência, então eu tenho que colocar os dois, o equipamento e o banco de transferência, tá certo? Então, isso aqui vocês têm que prestar atenção nisso e prestar atenção na questão do perímetro. Agora, para tanque com perímetro maior que 90 metros, já é diferente. Eu já preciso de 2 tipos de acesso obrigatórios. Então, atenção para isso. Então, eu preciso ter, por exemplo, rampa e um equipamento de acesso, pode ser aquela cadeirinha, né? Pode ser rampa e banco de transferência, rampa e escada, equipamento de acesso e banco, equipamento de acesso e escada, tá? Então, atenção para a questão do perímetro da piscina. E a gente pode também, quando é tanque com piscina de onda, correnteza artificial, outras coisas assim, então eu preciso ter a rampa, é obrigatória a rampa, e obrigatório o equipamento de acesso. Ou seja, se eu quiser colocar uma escada, eu coloco, mas eu tenho que colocar também a rampa, tá? Piscinas com tanques tipo spas ou furosos e similares, também eu posso ter equipamento de acesso, é obrigatório, e banco de transferência é obrigatório. Mesma coisa, tá? Se eu quiser colocar algum outro, tá? Agora, isso aqui também é muito importante, porque piscinas infantis com altura de até 50 centímetros, na maior profundidade, está dispensada de qualquer tipo dessas exigências, tá bom? Ou seja, eu não preciso nem colocar algum tipo de banco de transferência, de rebaixo lateral, nada disso, tá? Bem, agora, para o banco de transferência, a gente tem uma novidade, tá? Que é uma reentrância de 20 centímetros, tá? E aqui as barras, a gente também tem a definição direitinho da distância, que é de 1 a 1,10 m, tá? A área de aproximação à manobra de 360 graus e garantir um nível de água máximo de 10 centímetros. Então, vamos ver aqui. Ou seja, eu tenho a borda da piscina, eu tenho a borda da piscina, tá? 45, só que fica atento para uma coisa. No item anterior, no item dessa figura, fala que a distância entre as barras é de 1 a 1,10, tá? Então, vamos cuidar, porque aqui tá dando a distância como 1,20. 1,20 é o tamanho do banco, tá? É o tamanho do banco. Então, não é o tamanho, não é a distância entre as barras, tá? Atenção para isso aqui, que essa figura está induzindo ao erro, tá bom? Pode ser coincidente? Pode ser coincidente. Essa aqui, 1,20, põe aqui, mas só que você tem que colocar a barra, ela tem que ser mais estreita, não pode ser essa altura aí, essa distância aí, tá? Bom, aqui, essa reentrância, tá? Essa reentrância de 20 centímetros, e observa que ela tem que ter 30 centímetros de altura, mas não foi dito lá na norma, tá? Mas ela tem que ter esses 30 centímetros de altura e esse 20 centímetros de reentrância. Eu preciso fazer essa reentrância na lateral da piscina toda? Não, eu faço no lugar do banco de transferência, tá? E a barra, tá? Essa barra, ela fica do tamanho, que é o tamanho do banco, que é 45. Lembrando que ela tem uma altura de 10 a 15 centímetros, atenção aqui, e o nível da água também de 10 centímetros, tá? Vamos lá. Ah, tá. Então, vamos lá, vamos no desenho. O que acontece? Anteriormente, a gente tinha uma escada submersa e a gente tinha, assim, uma plataforma de acesso, que era como se fosse um banco de transferência na altura da cadeira de roda, para a pessoa acessar essa escada submersa. Agora não, isso foi excluído, tá? Então, a escada submersa, ela tem de 35 a 46 centímetros, isso aqui também mudou, que antes era 43, tá? 35 a 46, altura aqui máxima do espelho de 20 centímetros, tá? E corrimão em 3 níveis, 45,
75, né? 70? 92. Aí, 45, 70, 92. Gente, eu, particularmente, eu acho que esse aqui eu tenho muita dificuldade com o problema de acidente com criança, tá? Em poucos lugares que a vigilância sanitária deixa fazer uma coisa desse tipo, tá? Esses 3 níveis de corrimão. Isso já foi assim, tinha mudado, voltou, aí a gente tá, ou seja, a gente tá com a escada, essa escada, eu não tenho um banco de transferência, se eu saio de uma cadeira de roda para a escada, eu preciso ter um equipamento, eu não posso, não tenho condições de sair e sentar no chão, entendeu? Para poder fazer essa transferência e ir descendo a escada, como era possível no outro sistema. Então, continua tendo os 30 centímetros, tá? E, basicamente, foi isso que alterou em escada submersa. Vamos lá. De vez em quando eu perco assim. Bem, quando o acesso for por rampa, não alterou nada, só falou que quando o acesso for por rampa, porque antes o acesso era por rampa, né? Então, quando o acesso for por rampa, a inclinação máxima 8,33, e o detalhe é que na rampa o corrimão está apenas uma altura, a 0,70 do piso e uma altura, ou seja, da escada eu tenho 3 alturas e da rampa eu tenho uma altura apenas. Bem, locais de espera, atendimento ao público. O que alterou aqui? Ficou melhor explicado essa questão da quantidade de assento reservado ou de espaço reservado. Então, em local de espera com assento, tem que atender o distrito 8.9, que é assentos públicos, garantir 5% com no mínimo 1 de assento para pessoa obesa e garantir 5% com no mínimo 1 de espaço para pessoa em cadeira de roda. E a forma de sinalização é aquela que a gente já viu anteriormente. Então, agora ficou explicado, a gente tem que ficar atento a esses espaços, porque o dimensionamento de cadeira de pessoa obesa é diferente, tá? Precisamos verificar isso com cuidado. Bem, outra coisa, a travessia na bibliografia. O que mudou na bibliografia? Tem uma resolução 17, que antes era engraçado, que remetia para uma norma de Portugal, e agora ele está remetendo para o CONTRAN, que é o quê? É a norma que estabelece os padrões e critérios para instalação de travessia elevada para os pedestres em vias públicas. Tá? Então, gente, agora eu concluí essa parte da apresentação, tá? E aí, agora eu estou à disposição para o que vocês precisarem, ok? Bem, vamos lá. João? Oi, João. Gente, ficar falando sozinho assim é muito estranho, viu? Muito estranho. Agora a gente vai tentar fazer a interação, né? Vamos começar aí, ó. Sandro já está mandando uma pergunta para a gente aí. Você conhece bem o Sandro, né, Márcia? Não, nenhum. Aliás, ele podia responder para mim essa. Sandro, guarita de condomínio são classificados como balcão de formação? Eu entendo sim, que sim. Por quê? Porque agora a outra é mesa de trabalho, mesa ou superfície de trabalho. Então, eu entendo que sim. Bom, aí, pode ir. Roberto Magalhães. Roberta Magalhães. Área de resgate da escada. O nicho pode ser acessado pela frente de 90 centímetros, ficando em 1. De 90 por 1,20, acessando pela frente compartilhada com a circulação. Todos os exemplos são acessados pela lateral. Olha, Roberta, o que eu achei interessante é que a área de circulação, pelo que está previsto, pelos desenhos, pelo que está aí definido, a área de circulação, quer dizer, a área que você está saindo de um lance de escada para ir para o outro, ele pode avançar nessa área de 180 graus, né, da área de espera de 180 graus, mas ele não pode entrar na área do módulo de referência, tá? Que é o 80 por 1,20, tá? Então, eu não entendi bem como é que ficaria esse U, mas, de verdade, o que você precisa ficar atenta é a questão
é de você preservar o módulo de referência, tá? Você tem que ter a área do raio de giro de 180 e tem um módulo de referência. Então, você tem que preservar o módulo de referência e também a área de circulação do giro das portas, né? Do giro de varredura das portas, tá? Não sei se entendi. Se entendi a pergunta e se respondi o que você quis. Vamos lá. Bem, Eliana, qual é o melhor piso para pessoas com deficiência? Eliana, nós temos uma dificuldade. Além do piso para pessoa com deficiência, a gente tem que ter piso antiderrapante, tá? E a gente precisa, sabe do quê? A gente precisa observar com o fornecedor o que é o piso antiderrapante, mas o mais importante é que a gente não tenha trepidação, que não seja escorregadio e nem tenha trepidação excessiva. Eu acho interessante para fazer vistoria ou até para escolher um piso, o que a gente costuma fazer? Se a gente usar um sapato com solado reto, solado de couro, nada de borracha, você passa o pé, você sente direitinho o que é que você, se ele é antiderrapante ou se ele trepida demais. Então, você precisa, sim, fazer uma ginástica entre essa questão do antiderrapante, da trepidação, e daí escolher o melhor piso. Agora, não sei se você quer saber na área externa ou na área interna, de toda forma, ele tem que ter essas características. Tá, Eliana? Bem, Letícia, residência, residência unifamiliar são atingidas? Veja bem, pelo Código de Edificações do Distrito Federal, não. Mas essa é uma pergunta excelente, quero até te agradecer por ela. Por quê? Tem um movimento, inclusive em relação a essa questão da pandemia, por exemplo, eu estou em casa, o João está em casa, muitos de vocês estão em casa, nós passamos a ficar muito mais em casa. Então, tem um movimento na arquitetura que já estava vindo há algum tempo, há cerca de uns 5, 8 anos, por aí, que é um movimento de casa para a vida toda, até mais que isso um pouquinho, que é de casa para a vida toda, e que esse movimento, ele tomou muito mais força. Por quê? Porque a acessibilidade não é só para pessoa com deficiência, não é só para pessoa idosa. A acessibilidade é conforto, é ergonomia. Então, eu tenho crianças dentro de casa que precisam de ter um tratamento especial no corrimão. Eu preciso trabalhar locais em que eu tenha que o meu espaço seja amigável. Então, se eu for dizer em relação ao Código de Edificações, não, só o entorno, o acesso e tudo mais. Mas, de verdade, é mais que recomendado e isso é um diferencial no projeto que você faz. Por quê? Porque é um projeto de uma casa para a vida toda. É um projeto do futuro, é uma casa do futuro, tá? Então, é muito importante que você tenha exemplo. Desculpa aqui, João, vou alongar só um pouquinho para dar esse exemplo. Cheguei uma vez na casa de uma amiga, tá? Que a mãe morava com ela e que a mãe caía nessa casa o tempo inteiro. E a mãe já tinha quebrado bacia, já tinha quebrado o braço, e ela é uma pessoa de 78 anos, que tem algumas dificuldades de mobilidade pela questão de acidentes. Aí eu cheguei para ela e falei assim, escuta, eu posso dar alguns palpites? A gente pode bater um papo sobre isso? E aí nós começamos. Fizemos uma limpeza na casa, uma limpeza no sentido de mobiliário, colocar o mobiliário certo, a altura da cama, a questão do tapete, a questão de você colocar uma cabeceira de cama sem rodinha para a pessoa idosa. Então, com essa modificação que a gente fez, já tem 2 anos que ela não leva nenhum tombo. E ela tinha, assim, ela teve muito tombo. Então, essa questão das residências familiares, elas são atingidas pelo Código de Edificação e só a parte externa, mas para a vida das pessoas e para um diferencial de projeto, eu entendo que sim. Mais um? Tá. Marina, esse
A Marina pergunta, não entendi quanto ao acesso à piscina pode ser só um dispositivo, banco de transferência na borda. É o seguinte, se a piscina, o perímetro da piscina, tá? Se ela tem até 90 metros, significa que você só precisa ter ou o banco de transferência, ou a rampa, ou o equipamento, que é aquele equipamento mecânico, né, de transferência. Então, você pode ter um tipo de acesso à água, tá? Agora, a partir do momento que a piscina é maior, que ela tem mais de 90 metros de perímetro, então você precisa ter dois tipos de acesso à água. Então, se você coloca a rampa, você tem que colocar uma escada ou um equipamento de transferência, tá? Aí tem aquela tabela que você pode trabalhar nela os tipos que você pode fazer, tá bom? Mais alguma coisa? Depois eu vou encaixar alguma pergunta, tá, Márcia? Por favor. Depois eu vou tentar encaixar algumas perguntas também que eu tenho e que eu acho que... Tá bom. Vamos lá, vamos bater papo. Rodrigo Jardim está perguntando, em relação ao acesso à piscina de projeções, tanques menores que 90 metros, em que fazemos o banco de transferência, você conhece algum equipamento de acesso que funcione com a presença do banco? Bem, se você tem até 90 metros, você tem sim aqueles equipamentos, diversos equipamentos, que você faz a transferência. Então, diversos modelos. Tem hidráulicos, tem mecânicos, tem diversos tipos de equipamento, de todos os tipos, para vários tipos de bolsa, inclusive, entendeu? Então, eu não sei se nessa área que você fez, se não tem espaço mais nenhum, se você fez o banco de transferência ao redor da piscina toda, tá? Porque se foi ao redor da piscina toda, mesmo assim você não precisa ter outro equipamento, tá? Mas você pode reservar um espaço que dá para fazer essa transferência. Tem sim, no mercado. Inclusive, a cada 2 anos tem uma feira de acessibilidade em São Paulo, que é a Reatec, que é muito boa e que mostra tudo que tem no mercado para as questões de acessibilidade. Não sei como é que agora com essa pandemia, como é que vai ser, mas sempre tem, tá? É só ficar atento. Sim, o Rodrigo está perguntando, normalmente aquelas cadeirinhas são para piscina com borda nivelada. Aquele sistema tipo rede atende a BNT? Olha, eu penso que sim. Depende do sistema. É claro que tem uns que são um sistema tipo rede, que quase que é para tirar só a pessoa da cama, a pessoa que está acamada, para fazer alguma pequena transferência. Então, a gente pode fazer uma pesquisa. Eu tenho um arquivo, Rodrigo, você manda para mim seu e-mail, que eu tenho um arquivo assim que eu costumo colecionar de tipos de equipamentos. Então, eu tenho um arquivo só disso, de piscina. Aí você me manda o seu e-mail, que eu tenho condições de passar para você, tá? Esse arquivo. É claro que tem muita atualização sempre, mas aí já é uma referência que aí, se você ainda tiver alguma dificuldade, a gente pode aí procurar junto, né? Tá? Sim, Sara, eu não sei se essa é a mesma É a mesma pergunta anterior, tá? Como conjugar o banco de transferência com o equipamento de acesso? Então, você tem, por exemplo, o que eu tenho visto atualmente é que em muitos prédios, principalmente lá no Noroeste, as pessoas já têm feito a piscina já mais alta, já na altura do banco de transferência. Só que ainda não está com aquela reentrância que agora está exigindo, que vai ser exigido, né? Então, tudo depende da situação do local. Eu já utilizei em prédio que eu trabalhei, que eu fiz consultoria, que a gente trabalhou um equipamento mecânico numa borda da piscina. E na outra borda a gente fez um banco de transferência. Isso é completamente plausível. Se a gente tiver uma rampa externa, alguma coisa, tudo isso é possível também, tá? Vamos lá. Bem, Marina, penso que sim, porque olha aqui para você ver, se eu tenho a área de resgate fechada, rodeada dos 3 lados com alvenaria,
é aquela confinada, aquela área de resgate confinada daquele desenho que a gente fez, tá? E ele permite o giro de 180 pela frente. Inclusive, um desenho que eu mostrei antes, ele mostra que a norma anterior, ele exigia um diâmetro de 1,50 m, que era o giro de 360, tá? Agora, lembra que este nicho, tá? Que esse nicho, que esse nicho dessa área de resgate, ela precisa ser maior do que o módulo de referência. Olha lá no detalhe, tá? Não é o tamanho certinho do módulo de referência, tem uma sobra que é exatamente para a pessoa fazer a manobra e estacionar, tá? Tá. Em relação à aprovação de projetos na CAP, temos que nivelar a informação de que essa versão da NMBR é válida para os projetos que não foram protocolados, ok? Ok, é exatamente isso que a gente vai trabalhar com o João Cioli, com o Rogério, com os integrantes da comissão do Código de Edificações, para a gente poder nivelar isso. Agora, a princípio, Rodrigo, o normativo legal, ele não retroage para prejudicar, isso aí é norma geral de direito, tá? Então, este é o princípio básico, mas como a gente tem como a gente quer deixar isso de forma mais segura, para não ter insegurança jurídica, então a gente pode trabalhar num documento que não precisa, no meu entendimento, vamos ver o jurídico da CAP, que pode ser uma portaria, alguma coisa simples, porque a norma fala, é o órgão que faz, que trabalha com a questão da aprovação, que utiliza a norma, que pode definir uma data diferente, tá? Mas, o que eu tenho acompanhado com o pessoal da AGFIS, que eles, com as vistorias que são feitas, tá? É que, nos casos em que já se pode adequar para a legislação nova, sem alterar custos, sem alterar nada, se isso for possível, já pode ser feito. Esse tem sido o entendimento do DF Legal sobre a questão das vistorias, tá? Bem, Letícia Santiago, ainda sobre a aplicabilidade, é obrigatória a colocação de banheiro acessível em qualquer estabelecimento comercial, em lojas estreitas de rua na Asa Sul, por exemplo? Como fica? Sim, Letícia, sim. Você precisa ter no mínimo um, tá? Então, você precisa verificar duas questões. A primeira é que você tem uma tabela lá na BNT, que fala o tipo de atividade e o percentual, o tipo de atividade e o percentual de sanitário para cada uma, tá? Então, é dispensado quando, por exemplo, se eu tenho sala comercial, mas eu tenho uma bateria de sanitário, então não preciso ter o sanitário acessível. Mesmo assim, tem que analisar bem essa questão lá na norma, verificar essa tabela direitinho, porque até ela tem uma certa divergência em relação ao uso que a gente utiliza, que está na LUOS, que a gente utiliza aqui no Distrito Federal, tá? Do KINAI, etc. Tal. Ela tem uma certa diferença. A gente até estava discutindo outro dia, lá na questão do pessoal da CAP, com o DF Legal, que a gente vai precisar, tá? Eles estão fazendo um trabalho para isso, para poder dirimir essas dúvidas, porque em um local é um tipo de uso e na BNT é outro tipo de uso. Só que o uso que está definido na BNT está definido na Lei 5296, Lei Decreto Federal, quer dizer, 5296, aqueles usos que estão lá na BNT, tá? Então, você verifica isso direitinho e lembra, para fins de acessibilidade, utilizar o uso que está na BNT, tá? Para fins de acessibilidade. Agora, e conjugar com o uso específico daquele lote que está previsto na legislação de uso do solo, tá bom? Espera aqui, só um minutinho. Deixa eu fazer uma coisa aqui. A Sara, mas não é obrigatório na piscina com menos de 90 ter rampa ou equipamento? E o banco fica opcional? Eu tenho que verificar lá a tabela direitinho, tá, Sara? Porque decorada eu não sei ela não. E ela é o seguinte, se está na tabela escrito que está obrigatório, tá?
Os outros todos são opcionais. Então, até 90 metros, eu só tenho obrigatoriedade de um equipamento, de uma forma de acessar a água, tá? Não, lembra disso. Os outros são, sim, opcionais, tá bom? Não precisa todos. Exemplo, eu já trabalhei em piscina de clube, por exemplo, que eu coloquei banco de transferência, o banco antigo, tá? Banco de transferência, rampa e escada submersa. Coloquei os três, por quê? Porque tinha área possível para isso, tá? E o contratante, ele me informou o seguinte, que tem várias pessoas que preferem escada, tem várias pessoas que preferem banco, tem outros que preferem escada. Então, como tinha espaço, nós fizemos um projeto e incluímos as três opções, rampa, banco de transferência e escada submersa, tá? Então, no caso, você pode seguir o que está definido lá, a obrigatoriedade de um dos itens e os outros opcionais, tá bom? Mas nada impede que você faça conjugado. Sim, Letícia, é obrigatório, tá? Não sei se eu já respondi. Já foi, né? Se é obrigatória a colocação de banheiro acessível, sim, é. Isso. Tá? O que é feito normalmente é que faz um sanitário só acessível. Vamos lá. Veja bem, rota acessível, Daniele está perguntando se a faixa de circulação acessível que é pintada em um estacionamento público com o piso intertravado precisa ter o piso antiderrapante, antitrepidante ou apenas a faixa lateral das vagas acessíveis? Sim, precisa, tá? Porque é a rota acessível e a rota tem que ter todas as condições, então tem que sim ter antiderrapante e antitrepidante, tá? A não ser que eu não tenha essa rota acessível, mas aí tudo precisa ter, não tem jeito. Tem, tá? Espera cá. Rodrigo, eu acho que eu vou colocar de novo aquela tabela da. Rodrigo está perguntando mais sobre o banco de transferência. Como está gerando dúvida, eu acho que eu vou repassar aquele tópico. Deixa eu ver aqui, peraí, só um minuto. O bom e velho papel, né, galera? Tem jeito. Vai, vem, a gente ainda olha papel. Talvez você estava com a tabela num daqueles slides, Márcia. Não sei se você consegue identificar. Vou pegar aqui Vou pegar o desenho aqui. Bem, o que acontece? Rodrigo eu esqueci o nome da outra menina. A piscina. Se eu tenho a piscina com tanque até 90 metros, o que é obrigatório? Ou eu tenho a rampa, ou eu tenho o equipamento de acesso. Isso é obrigatório, tá? Só um deles. Então, o banco de transferência, ele vai ser opcional sempre em piscina de até 90 metros, tá? Por quê? Porque se eu tiver o banco de transferência, eu também tenho que ter a rampa. Se eu tiver o banco de transferência, eu também tenho que ter um equipamento de acesso, tá? Então, eu acho que é essa a dúvida que você estava falando, por causa eu não posso ter mais só o banco de transferência, tá? Então, em piscina de até 90 metros, realmente, o banco de transferência ele é opcional, tá? E é obrigatório o quê? Ou equipamento de acesso ou a rampa, tá bom? E agora só que... Eu acho que esse é um item que talvez o pessoal está insistindo, Márcia, porque provavelmente não foi aberto nessa revisão, que não foi bem uma revisão, foi mais um ajuste da norma que foi proposto, né? Discutir temas que são realmente objetos de revisão. Eu acredito que esse tema, por exemplo, de aceitar o banco de transferência como uma das opções em piscinas que tenham menos de 90 metros
né, de área linear, né, de circulação, eu imagino que isso aí talvez venha a ser objeto de discussão na revisão propriamente da norma, que eu não sei se a Márcia já tem alguma previsão de quando isso pode acontecer. Não, tem não, está nem aberta. E agora, só que eu entendo de verdade que essa tabela aqui, como ela ficou, ela tá, eu achei que ela não está interessante, entendeu? Principalmente para a questão dessa piscina de até 90 metros. Por quê? Porque o que mais usual que a gente tem aqui no Distrito Federal é o banco de transferência. E agora, com a solução do jeito que está aqui, eu só posso usar o banco de transferência conjugado com algum outro do obrigatório, entendeu? Então, isso eu acho uma dificuldade. Aí, outra coisa também é que até a escada submersa, do jeito que ela foi feita, ela não está interessante, ela não está, assim, usável para a pessoa com deficiência. Ela usa para o idoso, tá? Para a pessoa com alguma dificuldade de mobilidade, mas cadeira de roda não consegue. Então, de verdade, eu acho que eu poderia ter utilizado um pouco mais da outra norma, não precisaria ter mudado dessa forma, poderia ter acrescentado, deixado aquelas opções e acrescentado mais alguma coisa. Entendeu? Isso. O Marcelo está perguntando, a norma não definiu se o equipamento de transferência pode ser do tipo guindaste. Sim, pode ser do tipo guindaste. Como o DF Legal entenderá qual é o equipamento adequado? Não sei te dizer, nós vamos precisar conversar com eles, tá? Porque eu entendo que se eu tenho um documento, ou se eu tenho um equipamento, tá? Que ele está instalado, eu comprei aquele equipamento com aquela finalidade. Aliás, é muito importante Marcelo, que os profissionais tenham a mesma coisa que comprar um elevador. Você tem que ter todas as informações, tá? E tem que ser de pessoal especializado, com todos os testes, com tudo, porque qualquer problema falta ou de manutenção, ou é problema do fabricante. Então, você precisa ter o mesmo tratamento que o pessoal do elevador. Você precisa ter toda essa documentação de especificação técnica e tudo mais, tudo guardado e tem tudo entregue para o pessoal do condomínio na entrega da obra, inclusive, entendeu? Aliás, eu faço essa recomendação até para os tipos de piso antiderrapante. É a mesma coisa, comprar piso antiderrapante certificado, tá, gente? Que aí, que já vem na especificação, que é o piso antiderrapante. Por quê? Para vocês evitarem dificuldades posteriores, tá? Agora, se o equipamento poderá ficar abaixo do nível d'água. Olha, eu já vi equipamento que ele é todo instalado dentro da piscina, tá? E você tem um sistema de você traz a cadeira para cá e roda com a cadeira para fora da piscina, né? Então, você senta na cadeira, volta, entra um equipamento todo dentro da piscina. E eu já vi diversos equipamentos também, todos fora da piscina, do tipo guindaste mesmo, tá? E desde guindaste, ainda teve local que tinham duas piscinas próximas, então eu usei um guindaste só no meio, tá? Especifiquei um guindaste só no meio, para você atender as duas piscinas, inclusive, tá? Ou seja, o modo de acesso está garantido, tá bom? Olha, o degrau isolado, Marcos Henrique está perguntando se as guias de balizamento passaram a ser exigidas para os degraus isolados. Ô João, ô Marcos, eu entendo que faz, tá? Por quê? Porque o degrau isolado, ele foi entendido como uma pequena escada. Então, o corrimão é duplo, e aí tem que ter todas as condições. Tem que ter a guia de balizamento. Por que que tem? Você se lembra naquele primeiro desenho, um dos primeiros desenhos que eu mostrei lá, que até 18 centímetros é considerado com risco de queda, tá? Se está com risco de queda, então você precisa ter alguma proteção. Então, qual é a proteção que você vai colocar? Guia de balizamento e corrimão. Talvez você não precise, dependendo da altura, você não precisa do guarda-corpo, mas o guia de balizamento e o corrimão. Eu entendo que sim. Pessoal, nós vamos tentar encerrar com mais uma ou duas perguntas, porque
Já está finalizando o nosso tempo aqui, tá, Márcia? Tá, tá. É o Rodrigo falando aqui, exatamente isso. Essa questão do banco de transferência optativa para piscina de projeções é que complicou bem por causa do coroamento, certo? Uhum. Nós vamos tentar finalizar aqui. Eu não vou precisar fazer a minha pergunta, porque eu já fui contemplado pela pergunta dos outros colegas, arquitetos aí. E eu queria, antes de mais nada, mais uma vez, agradecer a Márcia por essa iluminação, essa apresentação que traz para a gente aí muita informação. Dá para perceber que, além das alterações que a Nova sofreu, ainda existe assim, muita dúvida, muitos questionamentos da norma em si, da aplicação da norma, mesmo na parte não alterada, inclusive questões que a gente pôde observar, né, Márcia, quando a gente estava em São Paulo, tratando exatamente dessas pequenas alterações ou pequenos ajustes da norma, que a gente levantou isso tudo, levou para debate, mas realmente não foi aberto esse espaço para a gente fazer esse tipo de alteração ainda na norma. Esses pontos estão já, vários deles já estão bem mapeados por todos nós, e eu acho que novos pontos, novas colocações, situações que a gente enfrenta hoje de aplicação da norma, a gente tem que estar sempre tentando mapear e organizar para levar para a equipe da ABNT, para que isso possa fazer parte de um debate mais amplo e a colocação para que saia realmente, o quanto antes, a revisão real mesmo, definitiva da norma. Então, a norma hoje, o grosso dela é uma norma de 2015. Ela levou muito tempo para poder ser revisada, como a Márcia mostrou lá no histórico, lá no início da apresentação dela. A gente não precisa esperar aí 10, 15 anos para poder fazer uma nova revisão, uma revisão mais completa mesmo da norma. Mas a gente precisa exatamente provocar a ABNT para que esses ajustes dessa revisão seja feita à medida que a gente vai identificando dificuldades de aplicação dela. Isso foi o que eles colocaram para a gente lá em São Paulo. Eu vou encerrar aqui, que nosso tempo já está bem no finalzinho, agradecendo mais uma vez, e estamos à disposição, o CAL está sempre à disposição, se a gente quiser, de repente, propor mais uma live sobre esse assunto, mais no sentido de esclarecer a aplicação da norma e, de uma forma geral, para orientações e aplicações da norma, a gente tem a Márcia aí, para qualquer momento a gente, de repente, pode acioná-la, se ela tiver a disponibilidade. E aí eu vou deixar você aí fazer suas palavras finais, Márcia, para encerrar a nossa live. Obrigado pela participação de todos e até a próxima. Bem, gente, boa noite a todos, muito obrigada. Pena que eu não pude ver a carinha de cada um, tá? Porque eu acho muito estranho essa história. Eu já tenho participado de várias reuniões, várias coisas, assim, pelo computador, mas de verdade, o que a gente precisa mesmo é estar todo mundo junto e discutindo as questões juntas, porque com certeza muitos outros aspectos seriam levantados. Agora, João, eu estou aí, a acessibilidade é uma coisa que eu tenho trabalhado já há muito tempo, gosto do assunto e eu estou à disposição, tá? Inclusive, se vocês quiserem, temas específicos, tá? Porque muitas vezes, por exemplo, você tem, assim, como foi hoje, várias pinceladas, a gente pode trabalhar temas específicos que são temas que estão com dificuldade mais generalizada, e aí a gente pode ir promovendo, sim, esses encontros, tá? E quando der, a gente começa a promover pessoalmente. Então, boa noite a todos, obrigada. E eu deixei aí no final o meu contato, qualquer coisa que vocês precisarem, se vocês precisarem de alguma informação, tudo que eu puder fornecer de informação, pode ter certeza que eu passo, ok? Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite também, um abraço a todos e até a próxima.